Estamos estudando o livro de Tessalonicenses. Lembrando, foi na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele está ali em Atenas, em Filipos. Ele sofre algumas... Ele é acusado, na verdade, né, de estar pregando outro rei, além de César, enfim. E ele então sofre algumas perseguições. E aqui então ele está enviando Timóteo, né, aos Tessalônicos, para poder ali levar algumas orientações. Então, hoje nós vamos estar entrando no capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. É bem curtinho, irmãos, tem apenas 13 versículos. Tá? Eu quero que a gente possa assim ler ele bem tranquilo, pausadamente. Quem sabe até vamos falando assim, pausa. Ele, assim, até de informações, ele até tem bem pouca informação, né? Então a gente tem que tentar aproveitar assim, né, algumas coisas que o Espírito Santo vai fazer saltar aos nossos olhos. Isso. Tá? Então eu quero que você acompanhe comigo aí. Os nossos irmãos estão se conectando. Deixa eu ver aqui. Meu Jesus. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos lá. Então vamos lá. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Ok, para você poder entender bem esse início, né, eu quero poder retornar lá no última parte, né, do capítulo 2, que fala assim, lá no verso 19 do capítulo 2, fala assim, pois quem é a nossa esperança, alegria e coroa em que nós gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria, né? O apóstolo estava falando. Por isso, quando não pudermos mais suportar o que, né, as perseguições, né, todo aquele sofrimento, achamos por bem permanecer sozinhos aqui em Atenas, né? Ou seja, demos um descanso e assim enviamos Timóteo para poder cooperar com vocês, né, com Deus, né, no Evangelho de Cristo, mas com uma missão. Então você observe a missão, ele está relatando acerca da missão de Timóteo, ou seja, o porquê enviou Timóteo, qual era a missão de Timóteo neste envio. Ele fala assim, a missão de Timóteo era o quê? Fortalecer e dar a cada um de vocês ânimo na fé. Tá? Se veja que eles mesmos, né, dizem aqui, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Então era algo que eles já não estavam suportando. Mas nem por isso eles deixaram de atender aqueles que estavam próximos a eles. Então, é a mesma coisa que você estar desanimado, mas animar aquele que está ao seu redor. Exatamente. Né? Sabe, eu percebo aqui também... Não estou suportando, mas nós enviamos Timóteo, que ele vai, como diz ali, né? Para fortalecê-los e dar a vocês ânimos na fé. Quer dizer assim, fortalecer aquele que está ao redor, ainda que eu não esteja fortalecido. Lembrando vocês que lá no começo do capítulo 2 ele cita, estava Paulo, Silvano, Silas, Timóteo. Então aqui, o que a gente observa? Que até os grandes homens da fé, eles também, tem hora que ele tem os momentos de baixa, ou de cansaço, ou de desânimo, o momento que eles estão se sentindo enfraquecidos. Mas eles têm tanta maturidade que eles sabem quando... Fala se retirar um pouquinho, ver quem está em melhor condição. Ele fala, nós vamos se retirar um pouquinho para dar uma descansada, para dar uma, né, recuperar da nossa fé e vamos mandar quem está mais fortalecido. No caso aqui, Timóteo está mais tranquilo. Porque todos são cooperadores desse Evangelho de Cristo. Isso. E envia Timóteo para poder... E por isso, pastor, também é o importante de você viver numa comunidade, né, onde tem pessoas que professam a mesma fé que você, que servem a Deus como você, porque assim, quando um está, né, esmorecendo, vem o outro e levanta. E agora aquele que está sozinho vai se levantar de que maneira? Exatamente. Né? E assim, outra coisa, pastor, que a gente chama a atenção, assim, uma fé pode desanimar? Pode. Porque se ele manda alguém para animar a fé, significa que a fé pode desanimar. Tá? A fé pode, irmão. Por isso que a Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quer dizer que se eu não ouço, né, da palavra de Deus, a fé pode ir. Se ela vem, ela pode ir, ela pode, né, se esvair. Então, assim, é muito importante que a gente esteja indo à igreja, esteja ouvindo, assistindo as lives, para poder estar ouvindo a palavra, para poder estar... É uma maneira de nós estarmos animando. Nós estamos, de certa forma, tentando ser Timóteos aqui. Exatamente. Estamos tentando animar a tua fé, né? Ele fala, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Quer dizer, as tribulações podem vir
Sim. Elas virão? Sim. Mas você não será abalado por elas. Por isso que nós precisamos de alguém que nos fortaleça, de alguém que ore por nós, de alguém que nos estenda as mãos, de alguém que nos ajude nesses momentos. Isso aí. Né? Tribulação sempre vai ter. Agora, se você tiver uma fé animada, você vence elas, passa por elas, né? Resiste elas. E o final do versículo 3, pastor, que eu não havia lido. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Oh, que legal, hein? É isso aí. Quer dizer, né, que fique claro. Né? Fique claro. Que fique claro. Né? Fomos designados para fortalecer os irmãos, para dar uma mão àqueles que estão caídos, àqueles que estão enfraquecidos. E assim deve ser você também. Né? Há momentos em que você está fortalecido, então você deve fortalecer aquele que está enfraquecido. Vamos lá, então. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Olha a preocupação dele, né? Paulo estava Olha a preocupação dele, né? Ele diz assim, ó, quando vocês sabem que eu ia ser perseguido, ele falou assim, isso não ficou escondido de ninguém, eu falei que eu seria perseguido, é o que de fato está acontecendo, né? Por isso eu enviei Timóteo para saber o que? Da fé que vocês têm. Então ele falou assim, não, puxa vida, eu fiz uma obra, né? Para o Senhor eu fiz uma obra. Então, tipo assim, o saber dos irmãos animaria o coração dele. Ele falou assim, para mim, ter a sensação de que não trabalhei inutilmente, né? É isso que ele estava dizendo. Você sabe o que me chama a atenção nisso, pastor? Que assim, Paulo está preocupado em que eles não percam nada que Paulo ensinou. Sabe uma coisa que eu descobri hoje? Eu aprendi hoje. E eu falei, Deus, como é que é isso? Me ensina isso. Você sabe quanto tempo Paulo passou ensinando para os Tessalonicenses? Porque às vezes a gente fica, né, numa igreja, né? É que nem eu tive 2 igrejas na minha vida. A igreja que eu me converti, eu fiquei mais de 20 anos, né? E hoje a igreja que nós somos pastores titulares, que já vai fazer 8 anos. E a gente está ali ensinando, né? Tanto tempo e tal, e às vezes a gente tem a impressão que, né, ninguém aprendeu, a gente não soube ensinar, ou a pessoa não aprendeu. E aqui ele está preocupado. Você vê que ele faz vários reforços para ver se a pessoa aprendeu. Mas você sabe o que eu descobri? Sabe quantas vezes ele teve com essa igreja? Quanto tempo e quantas vezes? Ele teve 3 sábados. Eu falei, meu Deus, como é que um homem que teve 3 sábados ensinou tanta coisa? Está preocupado com o que ensinou. Que não seja inútil. E ainda chega, olha, eu quero que vocês lembrem aquilo que eu ensinei. Eu falo, meu Deus, a gente não lembra o que comeu domingo passado e ele está pedindo que eles lembrem, né, do que ele... Então, imagina como era profundo o ensino dele. Como, né, gente, isso aqui é fora da casinha. Eu falo, meu Deus, né? é muito sério. Né? E como ele se apegava. Você vê que ele lembra o que ele ensinou para ele. Você vê para frente algumas pontuações. E eu falo, meu Deus, ele precisou só de 3 sábados para mudar a história desse povo. Né? E eu falo, ai, gente, como eu quero ser um dia assim, né? Competente assim. Será que se alguém sentar com você, né, é capaz de sair da sua presença com a sua vida mudada? Né? É bem isso. Um café com você produz o que na vida daqueles que sentam à sua mesa? Pense nisso. É isso aí. Vamos lá. Boas notícias agora, então, que Timóteo traz. Né, do relatório. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubermos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Você vê que ele fala que ele recebeu notícias, que ele está feliz pelas notícias, que ele deseja revê-los. Tá? Mas o 7 tem uma coisa que me chamou a atenção, porque ele fala assim, por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação ficamos animados quando soubermos da sua fé. Ou seja, quando a gente tem notícias que a fé de vocês vai bem, vale a pena tudo que a gente está passando. Vale a pena
né? A nossa tribulação, tudo que nós... Daí ele fala assim, pois agora vivemos, com quem diz. Se a notícia fosse ruim... Ele diz, agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Tipo assim, se vocês estão firmes no Senhor... desanimados, coisa assim, tipo, não, eu estou preso, mas o propósito pelo qual o Senhor me enviou está se cumprindo. Minha alma vive, né? Então, gente, eu não sei se faz sentido para vocês, mas para mim faz muito sentido. Porque assim, às vezes a gente está querendo ficar livre das lutas. Eu digo para você, você precisa ter o sentimento que a sua alma vive. Esse sentimento que a alma vive, ela está muito acima, além, aquém de uma luta ou não luta. É você ter esse sentimento do propósito cumprido. É um sentimento de alma viva. Então tem gente que está tentando fugir da luta. Tá? Mas daí você até foge da luta, mas você não tem aquele sentimento da sua alma vivendo, porque você está fora do propósito. Sabe? Então é isso que eu entendo que ele está dizendo assim, agora a nossa alma está vivendo, agora nós vivemos, porque sabemos que a fé de vocês está indo bem, que você está se cumprindo os propósitos, né? Que o Espírito Santo te ajude a entender isso que eu estou dizendo. Né? Para mim fica muito claro, né? E eu falo, Deus, é isso que eu quero que a minha alma viva também, eu quero viver, saber que a sua igreja está indo bem, que o teu povo está indo bem, que a fé do teu povo está crescendo. E a oração dele a partir de agora é para que ele possa voltar a vê-los eles para suprir o que falta à sua fé. Então ele falou assim, se faltou alguma coisa, eu quero concluir. Né? Isso está lá no versos 10. Então, e por isso que ele diz, no 11, que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém. Gente, é curtinho, mas é tremendo, né? É tremendo isso que a gente viu e participou. E assim, e já deixando aqui um pequeno spoiler, né, eu quero preparar você, porque amanhã parece que os Tessalonicenses tomaram uma bronca de Paulo. Você vai ver que no capítulo de amanhã, Paulo vai dar uma exortada feia. Os caras estão meio pisando na bola em algumas coisas, tá? Então você não pode perder daí o capítulo de amanhã, tá bom? Por hoje, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Aguardamos vocês às 15 horas.